A última evidência que eu quero compartilhar com vocês hoje, diante do texto, é que os convertidos reconhecem o seu estado de miséria total. Todo convertido tem a clara certeza de que ele é um miserável pecador e de que ele é totalmente dependente de Deus e de que ele merecia o inferno, mas a misericórdia de Deus o alcançou. Né? Jesus disse assim: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. O que ele está falando? Aqueles que reconhecem o seu pecado e que se arrependem dele. Jesus veio chamar não justos, mas pecadores ao arrependimento. Então o convertido sabe disso, de que a fé salvífica, a fé robusta, ela vem acompanhada de quê? De arrependimento. Não é de uma lamentação, não é de uma lamentação pelo que eu fiz, pelo que eu fui, mas de um arrependimento, que é uma decisão de mudança, de virar a vida segundo Deus, para a palavra de Deus, para aquilo que Deus quer, para aquilo que o propósito de Deus quer. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Jesus não veio a esse mundo para ser o cara, para ser o grande mestre, para ser o profeta, para ser o grande filósofo, para ter autoridade, para estar na galeria dos grandes homens. Não. Jesus é totalmente acima, além disso. Jesus veio a esse mundo como Salvador, para salvar o seu povo dos pecados dele, para salvar a todos aqueles que estão perdidos e que sabem que são miseráveis, que estão corrompidos, que estão desamparados e que estão arruinados, que sabem que sem Ele é destruição total. É isso que Jesus veio. Então o convertido sabe da miséria dele. O convertido não se acha justo, não se acha em mérito, que tem mérito algum, ele não tem nada. Por isso o apóstolo Paulo dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Total reconhecimento da sua miserabilidade, total reconhecimento da sua realidade, má, corrupta, desamparada, desolado, desesperança. Sem Ele não há nada. Então ele está pronto ao arrependimento, ele está pronto à mudança. Tem gente que não está assim, tem gente que não é assim, tem gente que acha que pode viver Jesus e viver outras coisas. Tem gente que não se arrepende, apenas lamenta, pede perdão de maneira superficial, não entende conscientemente o seu estado, vive se auto-justificando, vive atrelado às suas experiências. Por isso que a palavra de Deus diz que não somos nós que nos justificamos, mas Cristo que nos justifica. Então ele não fica se justificando, ele não fica falando, ele não fica se autoavaliando no sentido, não, eu não sou tão assim. Tem gente que tenta administrar os seus pecados, ele compensa daqui para não largar o daqui. Fica parecendo aquelas pessoas que quando você vai orar, a pessoa está ali num estado deplorável de vida com a sua família, já doente, sem condição financeira, a vida está indo de mal a pior,
Aí você chega, olha, nós vamos orar, porque você entrega a sua vida, sai essa vida, deixa Deus tomar conta. Fala, sabe o que é, pastor? Quero que o senhor ore mesmo, para Deus me ajudar, porque eu acho que se eu conseguir fazer isso aqui ou aquilo ali, se a coisa aqui der certo, vai mudar a minha vida. Aí sabe o que você tem que falar para ele? Então tá bom, vou embora, não vou orar não. Mês que vem eu volto quando você não tiver mais o que fazer. Porque essas pessoas tentam administrar o inadministrável. Está sempre tentando controlar a sua vida. Eles não se rendem totalmente, dizem, pode orar para mim, que eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer, só Jesus. Eu não quero mais administrar a minha vida, eu quero que o Senhor tome conta dela. É isso que tem que acontecer. Então você está pronto para se orar. Eu me arrependo, eu quero uma mudança de vida. Eu não quero só o conserto de uma área da minha vida. Eu não quero só um benefício temporário, eu quero uma mudança geral. Porque Cristo veio para nos chamar ao arrependimento e não para sancionar nossa permanência no pecado. Está cheio de gente em igreja, uma hora dessa, vivendo o pecado, mas na igreja. Aí ele vai para a igreja, faz lá a sua oração, louva a Deus, levanta a mão, sai dali, parece que ele limpou o pecado da semana. Estou apto a pecar a semana inteira. Parece que Deus é tão amoroso e bondoso que vai sancionar, que vai, filho, pode pecar, eu dou um jeitinho, eu te protejo. Porque Deus ama a quem corrige. Deus não fica sancionando o seu pecado. Saia dessa vida. Porque o convertido arrepende. Ele não fica vivendo no pecado, protelando e vivendo no pecado, achando que Deus está avalizando o pecado dele. Arrependa-se enquanto é tarde, enquanto pode. Não deixe para amanhã. Arrependa-te, arrependa-te. O tempo todo o Evangelho declara isso. Não fique acostumado, acomodado à sua vida de pecado. Deus não tem implicância com o pecado. Deus tem ódio do pecado. Aí tem aquele ditado de crente que usa muito: Deus ama o pecador e odeia o pecado. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Nós estamos falando de alguém que peca conscientemente, que se mantém no pecado conscientemente. Mas aquele que se converte, aquele que está em Cristo, também não continua pecando? Sim, é pecador, está sob a presença do pecado, mas não escravo do pecado, sujeito ao pecado, submisso ao pecado. Todos nós pecamos, todos nós, não há um justo sequer, mas somos justificados por Cristo, pela imputação da justiça de Cristo em nós, e nós não permanecemos pecando, como Jesus disse para aquela mulher pega em flagrante adultério. Depois que todos lançaram a pedra e foram, ele chegou para ela: mulher, cadê os que te condenaram? Ela disse: nenhum está aqui, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Aí você pensa assim: não, aquela mulher seguiu Jesus e não houve mais pecado na vida dela. Bobagem sua. Ela se tornou uma seguidora de Jesus, é claro que ela pecou, mas ela adulterou mais? Essa é a pergunta. Jesus está sendo específico. Não é que ele está dizendo que pode pecar ali, não. Cometer pecados, errar, o pecado está presente em nossas vidas, ninguém pode falar que não peca. Aquele que diz não pecar está sendo taxado, a Bíblia taxa de quê? Mentiroso. Agora, quando Jesus disse: vai, não peques mais, não vivas essa vida de pecado, não adulteres mais, saia dessa vida. Não sejamos ingênuos de achar que aquela mulher deu um azar. De repente ela deu uma escorregadinha, uma pulazinha de cerca única e pegaram ela. Talvez ela vivesse naquilo, mas de repente pegaram.
Mesmo assim, Jesus não condenou, porque a graça não encolhe, a graça acolhe, a graça não diminui, a graça não derruba, a graça levanta o caído. Ela estava ali, exposta na sua vergonha, na sua nudez. É como a gente quando acusa alguém. A acusação é expor a vergonha do outro. Jesus foi diante dela e disse assim: vai, não peques mais. Então Jesus não sancionou o pecado dela. Jesus não tirou a culpa dela. A graça não tira a culpa, a graça remove a culpa. Jesus não disse assim: não, eu também não te condeno. Quando você fizer, faz de um jeito que ninguém te pegue. É mais ou menos assim que pessoas pensam dessa forma. Não, Jesus não sancionou o pecado daquela mulher. Jesus disse: vá e não peques mais. Entendeu? Então ela recebeu a mensagem. Tem gente ouvindo o tempo todo: para com isso, para de agir assim, para de fazer o que você está fazendo, não peque desse jeito. Você sabe que isso é totalmente contraditório, não continua nessa vida. Para de tentar passar a perna nos outros, para de tentar de mentir, para de tentar de fingir, para com essas coisas, né? E as pessoas continuam, elas vêm na igreja, elas se sentem bom e continuam. Parece que Deus sancionou, porque agora ela parou com outras coisas. Ela vem na igreja, ela levanta as mãos, ela canta, ela ora, ela diz aquilo tudo, e parece que ela acomodou o pecado dela numa sanção que Deus deu para não. Isso aqui, Deus sabe que eu sou fraco, eu continuo aqui fazendo isso porque eu não consigo. Jesus não vai fazer isso. Pare. Jesus não condena, mas ele diz: não peques mais. Não peques mais. Ou seja, pare de fazer isso. Então, os convertidos reconhecem: eu preciso que Deus me liberte. Eu reconheço, eu preciso me arrepender, de fato. Arrependa-te. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu preciso sair do cântico e passar para a prática. Eu me arrependo, porque eu sei que eu estou vivendo coisas que são incompatíveis com a tua palavra, né? O cara está casado, está na igreja e tem um amante, continua na igreja falando, não, porque esse homem é um homem bom, ele ajuda os outros, ele está sempre prestativo, ele está sempre ali, mas tem outra, fica parecendo aquela do franguinho, né? Eu não quero que o senhor chame o jornal não, porque eu sou casado. Ele devolveu o dinheiro que foi roubado, mas o cara estava com outra mulher. Então a gente precisa parar com esse negócio, né? É o cara que vive falando de Deus, mas vive fazendo falcatruas, corrompendo. É o cara que vive falando de Deus, mas vive tratando o seu cônjuge como se fosse um bicho. É o cara que vive falando de Deus, mas vive mentindo e não se arrepende disso. A sua palavra não é sim e não, porque Jesus diz: seja o seu sim, sim, o seu não, não, porque o que passar disso vem do maligno. Então essas são as formas, quando a gente olha um texto tão simples desse e com a riqueza dessa, e olha só, né? Mostra e nos ensina o que é ser um verdadeiro convertido, o que é uma conversão. A conversão nos revela que não há coração duro que resista ao chamado de Deus, que Deus pode converter o mais duro dos homens, o pior dos homens. A conversão é motivo da maior alegria de nossas vidas, né? Qual o dia mais importante da sua vida? Essa é uma pergunta importante, interessante. O dia que eu nasci, o dia que eu casei,
ao dia que eu formei, ao dia que eu conquistei certas coisas, ao dia que eu tive meus filhos. O dia mais importante da vida de um crente é o dia em que ele se converteu. Esse é o motivo de maior alegria e satisfação da sua vida. Devia estar escrito para todos os lados. Nós somos tão relapsos que eu duvido que a maioria aqui lembra do dia em que Cristo entrou na sua vida. Você lembra de um monte de coisa na sua vida, né? Mas o dia que você nasceu de novo para Cristo, dificilmente alguns lembram. Sempre vai ter um ou outro que diz: eu não esqueço. Estou dizendo de maneira geral. E é o dia mais importante, o motivo da maior alegria. Outra coisa é: deseja a conversão dos outros, não falha, deseja, vai atrás, não desanima, não desiste, corre atrás. Passe uma semana pensando o alvo que você vai buscar para levar para Cristo. Quem você vai levar? Quem você? Você ora ação, né? Oração. Você ora e age. Ora e age. E, por último, reconhece e se arrependa de tudo aquilo que te afasta de Deus. O seu estado, reconheça o seu estado de miséria, porque é a única forma de você reconhecer o quanto você precisa se arrepender. Porque Deus veio para, não para o justo, mas para os pecadores. E quem são os pecadores? Aqueles que reconhecem o seu estado de pecaminosidade, de miserabilidade. Está cheio de crentes se achando santão, quando deveríamos todos nos achar os piores dos homens, as piores das mulheres. E mesmo assim a graça nos chamou ao arrependimento. Amém?